Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Para apresentar quem que é o Mediaula, para apresentar por que a gente aprova tantos alunos, por que a nossa didática. Assiste uma aula com os tópicos principais que são cobrados na prova. Depois você vai para uma apostila com uma apostila no tamanho ideal, com mais de 7.000 questões comentadas. E mais toda a nossa retaguarda com flashcard, com simulados, com provas por especialidade, com aplicativo. Nós estamos aqui para mostrar que você tem uma outra opção para você se preparar para a prova de residência. Meu Deus, será que eu vou fazer isso o resto da minha vida acadêmica nos próximos 30 anos? Quando eu me aposentar, o que é que eu vou ter deixado de contribuição para o meu mundo? E fazendo essa pergunta, eu não tive como sair da resposta. Não, você tem que fazer alguma coisa além da universidade. Você tem que deixar uma contribuição para o mundo. Você tem que transformar a sua pesquisa em alguma coisa que seja útil fora da universidade. Ei, quer aprender inglês de verdade sem sair de casa? Como assim sem sair de casa? Além das aulas presenciais, a Top English também oferece aulas online. Mas essas aulas gravadas não funcionam direito. Independente de ser aula presencial ou online, na Top English você interage ao vivo com o professor. Eu posso fazer no celular? Claro, computador, celular, de onde você estiver, no horário em que você escolher. Descomplique e venha finalmente aprender o inglês que você tanto espera. Vem pra Top English! Sejam bem-vindos ao primeiro simpósio de biotecnologia do Vale do São Francisco, que é organizado pela Liga Acadêmica de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Este é o primeiro evento organizado inteiramente pela LASBTEC, um evento online e gratuito, e nós temos como patrocinadores o biotecnologista, Whiterbook, Mediaula, More Programming Academy, Biominas, Janivete Studios, Top English, S.A. Morangos, Jaleco, Oxe Papelaria e Cursal. Para nossa palestra intitulada Fatores do Hospedeiro e Recuperação Imunológica na Terapia Anti-HIV, convidamos o Dr. Rafael Lima Guimarães, que é professor adjunto do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco
e membro permanente dos programas de pós-graduação em Genética e em Biologia Aplicada à Saúde da UFPE. Graduado em Ciências Biológicas bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Biotecnologia em Saúde pela Rede Nordeste de Biotecnologia, RENORB, e pós-doutorado pela Università degli Studi di Trieste, na Itália. Atualmente desenvolve pesquisas voltadas para a análise de fatores do hospedeiro relacionados à resposta ao tratamento antirretroviral em pessoas vivendo com HIV/AIDS e é coordenador de propriedade intelectual da Diretoria de Inovação da UFPE. Informamos que a presença será contabilizada via credenciamento à plataforma Event3 ou através do formulário descrito na descrição da palestra, e os que tiverem 75% de presença nas palestras irão receber o certificado após o término do evento. As dúvidas que surgirem durante a palestra serão respondidas nos comentários. Desejamos a todos uma ótima palestra. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Rafael Guimarães e vou apresentar a palestra Fatores do Hospedeiro e a Recuperação Imunológica na Terapia Anti-HIV. Então, esse trabalho é uma parte do que a gente desenvolve lá no nosso laboratório, no LICA, e no Departamento de Genética da UFPE. E, primeiramente, antes de começar, gostaria de agradecer o convite, né, da comissão organizadora do simpósio e dizer que é um prazer estar participando. Como eu tenho até 40 minutos, eu vou falar bastante coisa, muitas das coisas que eu falar talvez eu seja um pouco superficial, mas fico à disposição para tirar as dúvidas depois da apresentação, tá? Então, para começar, se a gente vai falar de HIV, a gente tem que fazer uma breve introdução, né? Então, o HIV, vírus famoso, né? Eu acho que todos vocês conhecem, que é o vírus da imunodeficiência humana. Ele infecta os indivíduos, principalmente os linfócitos TCD4, né? Apesar de infectar macrófagos, células dendríticas, mas enfim, o ponto principal, a célula principal, o alvo principal do HIV é o linfócito TCD4. Então, ele tem alguns estágios conhecidos também da infecção, né? Que vão desde o período assintomático, né, até o período da fase de AIDS, se não houver tratamento. Funciona basicamente assim. Esse tubo representa a corrente sanguínea, né? Então, essas bolinhas azuis são os linfócitos TCD4. Antes da infecção, a gente tem uma concentração grande, né, de linfócito TCD4, todos nós temos. Após o processo de infecção, em semanas e meses, logo no início, temos a fase aguda da infecção, onde a gente tem uma concentração altíssima de HIV circulante. Isso chama viremia, né? A concentração de HIV, a concentração do vírus, né, na corrente sanguínea, a viremia é altíssima aqui na fase aguda e começa a cair a concentração de linfócito TCD4. Essa é a fase aguda no início da infecção. Após isso, o indivíduo entra na fase crônica, que a gente chama, que pode passar anos nesse processo até assintomático. O HIV fica latente e o indivíduo, às vezes, nem sabe que está infectado. Quando chega mais na frente, após alguns anos, o HIV começa a se multiplicar, começa a diminuir a concentração de linfócito TCD4 até chegar na fase de AIDS, que seria esse nível mínimo aqui de concentração de linfócito TCD4. Seria abaixo de 200 células por milímetro cúbico de sangue, né? Isso é o que todo mundo tenta evitar chegar aqui, por isso que temos o tratamento que eu vou discutir mais na frente. Então, aproximadamente 37,9 milhões de pessoas vivem com HIV ao redor do mundo. Então, isso é uma pandemia, apesar da gente estar falando somente do termo pandemia agora com relação à Covid, mas o HIV também é uma pandemia, que já vamos com 30 anos aí, quase, acho que mais de 30 anos, mais de 30 anos da pandemia do HIV, e até agora não conseguimos resolver. Estamos diminuindo a mortalidade, né, assim, aumentando o tempo de vida, a sobrevida dos pacientes, graças à terapia, mas ainda não foi resolvido esse problema. No Brasil, cerca de 960 mil casos já foram reportados. Isso são dados agora de 2019 e 2020, né? Então, o ponto principal da melhora na qualidade de vida dos pacientes é a terapia antirretroviral. Então, essa terapia antirretroviral, ela surgiu ainda na década de 90, né? Então, ela era uma monoterapia, somente um medicamento era dado, e com uma concentração altíssima, isso gerava altos efeitos colaterais e problemas mais sérios. E depois
começou a terapia que a gente chama de terapia combinada, né? Que a gente chama do coquetel, vulgarmente chamado, que seriam medicamentos que são dados em conjunto para funcionar melhor. Então a gente tem 7 classes de medicamentos, são mais de 25, 27 drogas disponíveis no mercado, inclusive no Brasil a distribuição é gratuita pelo SUS, e dessas classes elas são combinadas para ter um melhor resultado. Então, para a gente entender isso de forma bem simples, bem rápida, eu vou passar pelo ciclo do vírus. Então, o vírus, ele chega na célula. Como é um linfócito TCD4, esse exemplo, o HIV, ele se liga através do seu envelope, uma proteína chamada de GP120, se liga no receptor CD4, que está na membrana. Além disso, se liga em um correceptor de membrana, que pode ser tanto o CCR5 ou o CXCR4. Esses correceptores, eles são utilizados pelo HIV para entrar na célula. Então, dependendo, se o HIV ele tem um tropismo para se ligar no CCR5, a gente chama de tropismo R5. Se ele tem um tropismo para CXCR4, a gente chama de tropismo R4. O CCR5 ficou bastante famoso, como eu vou discutir mais na frente, por uma mutação que foi descoberta que deixa os indivíduos imunes à infecção. Tá? Então, a gente tem, depois que ocorre a ligação, ocorre a fusão do envelope do vírus com a membrana celular, que libera o capsídeo viral dentro da célula. Lá dentro ocorre o desnudamento, o desencapsulamento do vírus, expõe o seu material genético, que no HIV ele é um retrovírus, então é um vírus de RNA, que faz o processo de transcrição reversa, uma retrotranscrição. Seria o quê? Sair de um RNA para formar um DNA, nesse caso um cDNA, que é um DNA complementar a este RNA. Depois que ocorre essa transcrição reversa, esse cDNA é integrado no DNA hospedeiro, e a partir desse momento o vírus tomou conta da célula e pode transcrever seus próprios RNAs, pode traduzir nas suas próprias proteínas e formar novas partículas virais que são liberadas na corrente sanguínea. Lá fora, essa partícula viral ela sofre um processo de maturação através de outra enzima chamada de protease. Então, basicamente, a gente tem essas etapas da formação no ciclo viral. E cada etapa dessa, a gente tem medicamentos que podem atuar. A gente tem inibidores de ligação, inibidores de entrada, inibidores de fusão e, principalmente, inibidores de transcriptase reversa, que a gente tem 2 tipos, que seria os inibidores de transcriptase reversa, que são análogos a nucleosídeos. O que isso quer dizer? Se a transcriptase reversa ela vai fazer um novo DNA a partir desse RNA, ela precisa de nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos precisam ser colocados na formação desse cDNA. Então, existem alguns medicamentos que são análogos a esses nucleosídeos, que eles entram no cDNA que está sendo formado e bloqueiam essa retrotranscrição. Também temos bloqueadores da transcriptase reversa que não são análogos a nucleosídeos. Então, eles se ligam nessa proteína transcriptase reversa em sítios alostéricos, né, que são sítios não ativos, que não é onde a enzima faz a sua função, mas bloqueiam essa função. Então, nós temos essas 2 classes aqui. Além disso, nós temos inibidores de integrase também, que impedem essa integração do cDNA viral com o DNA do hospedeiro. Além disso, depois que todo esse processo acontece, nós temos também inibidores de protease aqui, que vão impedir a maturação desse vírus, impedir que as novas partículas sejam infectantes. Então, de forma bem simples, seria isso. Onde é que a gente atua mais? Agora, a gente está tendo muitos medicamentos utilizados que são análogos, são inibidores da transcriptase reversa e também inibidores de integrase, além também de inibidores de protease como segunda linha. Mas os outros são usados mais como terapia de resgate. Essa é a terapia antirretroviral que a gente vai tratar durante a palestra hoje. O objetivo dessa terapia antirretroviral é, primeira coisa, diminuir a carga viral a níveis indetectáveis. Quando o indivíduo HIV positivo, uma pessoa que vive com HIV, toma o medicamento, faz a terapia de forma satisfatória, ele chega em níveis indetectáveis. Não quer dizer que ele esteja curado, mas quer dizer que o vírus que ele tem estão apenas latentes em reservatórios, não está circulante. Então, esses indetectáveis são considerados intransmissíveis, eles não transmitem, ou é muito difícil que ocorra essa transmissão. Com a consequente baixa da viremia, a gente espera que a concentração de linfócito CD4 suba gradativamente e aí o indivíduo volte a ter uma vida mais saudável, né? Ok. Então, no Brasil, hoje, a primeira linha nós usamos esses medicamentos. Né? O indivíduo faz o exame, dá positivo e começa o tratamento.
Geralmente é dado um inibidor análogo ao nucleosídeo da transcriptase reversa, geralmente o tenofovir, que substituiu a tão usada azidofludina, né, que é o AZT, que era o mais utilizado há poucos anos atrás. Temos mais um inibidor de transcriptase reversa análogo a nucleosídeo, que é a lamivudina, e o inibidor de integrase, que é o dolutegravir, que é mais recente essa inserção do inibidor de integrase. Há pouco tempo atrás era um não análogo ao nucleosídeo, o efavirenz, ou um inibidor de protease, que era o lopinavir e ritonavir. Ok. Então, a UNAIDS, né, que é o órgão da ONU que cuida, né, da epidemia do HIV e AIDS, eles têm, periodicamente, eles fazem metas importantes para tentar controlar a pandemia do HIV no mundo, né? Então, já teve aumentar a quantidade de pessoas em tratamento, são sempre metas bastante ambiciosas, né? Nesse caso, agora está em vigência a meta 90-90-90, que seria o quê? Seria que 90% das pessoas que têm HIV fossem diagnosticadas. Desses 90% diagnosticadas, 90% deles estivessem em tratamento. E das pessoas em tratamento, 90% estivessem com carga viral indetectável. Isso foi feito em 2015 até 2020, isso provavelmente vai ser prorrogado em virtude da pandemia da Covid. Mas se isso aqui fosse cumprido, lá para 2030 nós teríamos o controle da pandemia. Por quê? Se as pessoas que estão indetectáveis não transmitem, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas indetectáveis, a gente ia ter baixíssima transmissão e conforme o tempo fosse passando, a gente ia ter uma redução drástica do número de casos. No Brasil, a gente está no primeiro 90 de pessoas diagnosticadas, a gente está atualmente com 84%. Dessas pessoas que estão em tratamento, a gente está 75%, dessas pessoas diagnosticadas, 75% em tratamento, e das pessoas em tratamento, 92% em carga indetectável. Então, atingimos o primeiro 90 aqui, ainda faltam esses dois para a gente atingir. No mundo, temos 75%, 79% e 81%. Não estamos tão longe assim, então quer dizer que, mediante esforços da comunidade internacional, nós podemos, não em 2020, porque já está acabando o ano, mas em poucos anos chegar nessa meta e tentar controlar. Tá? Então, os indivíduos que estão com carga viral indetectável, o que se espera é que, conforme o tempo vai passando, os meses e os anos vão passando, a taxa de CD4 vai aumentando, porque é isso que o indivíduo precisa para não ser mais imunodeprimido. Ele continuar não sendo suscetível a infecções oportunistas, né? Então, é isso que se precisa fazer. Então, por quê? Se a gente tem os linfócitos sendo infectados e morrendo aqui através do HIV, se a gente tem carga viral indetectável, o timo, que é onde os linfócitos T são maturados, eles podem produzir novos linfócitos e a proliferação acontecer de forma satisfatória. Então, baixa de linfócito T, baixa de carga viral e subida de linfócito TCD4. Só que 15 a 30% desses indivíduos em terapia apresentam essa deficiência na reconstituição. Então, quer dizer que eles estão em falha na recuperação imunológica. Apesar de ter carga viral indetectável, eles não conseguem retornar a níveis satisfatórios de linfócitos TCD4. Isso é um problema. Por quê? Porque o tratamento está funcionando. Se o tratamento está funcionando, quer dizer que o indivíduo está com carga viral indetectável, mas o CD4 não retorna. A gente precisa saber por que isso acontece e como atacar esse problema, né? Isso pode ser devido a uma produção insuficiente de linfócito TCD4 ou por uma destruição excessiva dessas células. A gente tem, de um lado ou do outro, esse processo que pode estar acontecendo. Quais são os fatores que estão relacionados? Então, para a gente chegar nesses fatores, a gente tem que entender que esse mecanismo se a gente já estudar HIV, já é um quebra-cabeça. Estudar HIV junto com a imunologia do indivíduo, a gente junta dois quebra-cabeças com aquelas pecinhas pequenininhas e temos que ter todos muita paciência para cada um encontrar uma pecinha dessa e sair montando e ajudar a comunidade internacional a montar de forma mais satisfatória esse quebra-cabeça. Então, a gente escolheu algumas peças para atacar aqui, para tentar ajudar. Então, primeiro, a gente tem fatores virais, a gente tem imunologia do indivíduo, a gente tem terapia. A terapia é bastante complexo porque tem interações medicamentosas, a gente tem farmacogenética, a gente tem um monte de coisa, efeitos adversos, tem um campo enorme para se estudar aqui. A relação à morte celular, para a gente saber por que estão morrendo essas células. Enfim,
co-infecções, além de fatores genéticos que podem controlar todo esse processo aqui, né? Então, para isso, para a gente começar nosso estudo, a gente tinha que escolher algumas pecinhas daquela. E a gente tem vários trabalhos que focaram naquelas diferentes peças ali. Mas alguns desses não estavam relacionados com a falha imunológica, alguns desses estavam relacionados com a infecção, suscetibilidade, enfim. Não vou falar desses artigos hoje, eu vou falar de 3 artigos novos do nosso grupo que conseguimos encontrar algumas pecinhas da falha imunológica. Então, para a gente voltar naquele ponto, a falha imunológica ela tem esses 2 braços, né? A gente tem a deficiência na síntese de células TCD4, então a gente tem pouco porque produz pouco, ou a morte celular exacerbada, quer dizer que tem pouco porque morre muito. Esse mecanismo é chamado de tap and drain, ou torneira e ralo. Quem trabalha com HIV ou já leu sobre isso, já deve ter visto que muita gente trata disso. Seria basicamente a analogia que a torneira seria a produção desses linfócitos, né? E o ralo seria a morte. A quantidade de água que fica dentro da pia seria a concentração de linfócitos TCD4 circulantes no indivíduo. Então, vou falar do trabalho de 2 alunos meus de doutorado, o Ulisses e o Leandro, um da genética da UFPE e outro esse é da genética, o Leandro, e o Ulisses é do LICA, também da UFPE. Então, vou falar de parte do trabalho deles, né, de 3 artigos que a gente publicou agora recentemente, que fala basicamente desses 2 processos. Então, o que a gente tentou fazer aqui? Primeiro ponto, já que são tantos fatores relacionados, a gente tinha que primeiro montar o nosso alvo. Não dá para a gente atirar para qualquer lugar, a gente tem que focar onde a gente vai trabalhar. Então, a pergunta inicial é: quais fatores estão relacionados com a produção, ativação e morte dos linfócitos TCD4 na infecção pelo HIV-1? Então, a gente viu que tem produção e migração linfocitária, pode ter fatores imunogenéticos. Com relação à morte celular, a gente viu que tinha vários genes relacionados à morte celular. A gente tem o NRP3, CARD8, IFI16, IL1-beta, IL18, vou falar deles mais na frente. E níveis de piroptose também vou falar mais na frente, porque a gente escolheu a piroptose, né, que é o nível de morte celular, além das variáveis clínicas, que são importantíssimas porque regulam todo esse processo, né? Então, se a gente não tem uma caracterização bem feita da nossa população, a gente não vai ter resultados satisfatórios, tá? Depois que a gente escolheu esse alvo, seria a hora de verificar se há associação entre esses fatores com a falha imunológica à terapia. Então, para isso, a gente precisava ir coletar amostras, né, no hospital e registrar tudo isso em planilhas para a gente começar a ver os dados que seriam importantes para a gente analisar as variáveis clínicas. Então, a gente precisava ir no hospital, coletar, ver o histórico do paciente, se ele estava tomando o medicamento de forma satisfatória. Se ele estava tomando o medicamento de forma satisfatória, se ele não estava, né, se ele não tinha uma boa adesão, já era para retirar da amostra. Se ele tinha uma boa adesão, verificar a concentração de vírus dele. Se ele tinha supressão de vírus, continuava, né? Se ele não tinha supressão viral, era falha virológica, retirava o indivíduo. Então, os indivíduos que tinham supressão virológica, a gente foi ver quem estava em sucesso imunológico e quem estava em falha imunológica. Só que para isso a gente tinha que trabalhar, além dos pacientes, a gente tinha que trabalhar com prontuários, né? Não é uma tarefa muito fácil, a gente passou muito tempo, a gente continua indo lá no hospital e a gente se depara com dificuldades no prontuário, mas a gente consegue. Juro que a gente consegue tirar informações daqui e fazer nossa caracterização clínica dos pacientes. Então, voltando para a parte da torneira e ralo, vamos falar um pouquinho da parte da torneira, da produção desses linfócitos. Então, de forma bem simplificada, não tem como eu me prender à parte imunológica aqui, ia perder muito tempo. As células do nosso sistema imunológico, elas são formadas na medula óssea, né? Então, essa medula óssea, ela produz essas células precursoras de linfócitos. Nesse caso, do linfócito T, ele vai migrar para o timo, onde ocorre a chamada escola tímica, né? Esses linfócitos vão ser maturados e depois eles podem migrar para os órgãos periféricos, que seriam os linfonodos. E depois disso, esses linfócitos poderiam agir. Então, temos a produção de linfócitos TCD4 e proliferação para a gente poder verificar. Essa seria a parte da torneira que a gente vai ver hoje. Então, primeiro, a primeira parte da discussão, eu vou falar de um artigo que saiu agora em 2020, né, do nosso grupo, que foi um dos fatores de produção que a gente resolveu verificar. A gente tem outros trabalhos, mas eu vou focar nesse porque eu escolhi esse porque é um gene bastante interessante, bastante conhecido no mundo do HIV. Então, vocês devem ter lembrado de quando eu mostrei lá o ciclo do HIV, tinha esse CCR5, que é um correceptor utilizado pelo HIV para entrar na célula. Só que ele não é só um correceptor
para o HIV? Ele é um receptor de quimiocina. E o que é uma quimiocina? É uma proteína que trabalha como recrutamento, ela trabalha com ativação de outras células do sistema imunológico. E esse receptor, ele sempre foi tratado como apesar de ser um receptor de quimiocina, de não ser tão importante para a ativação imunológica, e foi isso que a gente foi analisar, né? Então, para quem não conhece esse gene, ele foi utilizado recentemente há uma década atrás, para a cura deste paciente aqui. Esse foi o primeiro indivíduo que foi oficialmente curado da AIDS. O nome dele é Timothy Brown, não sei se vocês já ouviram falar, é mais conhecido como paciente de Berlim. Ele sempre dá palestras em congressos de HIV, já veio para o Brasil, apareceu em Fantástico e tudo. Qual é a história desse cara? Bem rapidinho. Ele é HIV positivo e ele descobriu que também tinha leucemia. Por conta disso, por conta da leucemia, ele precisava de um transplante de medula. Se ele precisava de um transplante de medula óssea, ele iria ter uma nova produção de células do seu sistema imunológico, não é isso? Porque a medula óssea produz as células, os nossos leucócitos, né? Então, ele teve a sorte de encontrar um indivíduo que era compatível para a medula óssea e que tinha uma deleção no gene CCR5, de 32 pares de base, que deixa a proteína não mais ativa aqui na membrana. Então, ela não está aqui, o HIV não consegue se ligar para entrar. O que aconteceu? Esse cara recebeu a medula, o transplante, e ficou curado da leucemia e do HIV. Então, há anos que ele não toma remédio e há anos que ele tem carga viral indetectável, né? Infelizmente, a semana passada chegou a notícia de que ele teve uma volta do câncer dele e ele está em estado bem grave, né? Mas o HIV dele continua indetectável. Isso aí é a publicação e tal. E mais recentemente, agora, ano passado, saiu mais um paciente que recebeu esse mesmo protocolo e também foi curado, chamado paciente de Londres. Também temos, mais recentemente no Brasil, o paciente de São Paulo, mas ainda não foi publicado muita informação sobre ele, e não foi somente essa abordagem, né? Foram vários tratamentos ao mesmo tempo. Mas o que é importante de salientar é que isso não é a cura. Esse processo ele não é viável porque foi tentado diversas vezes e diversas vezes não funciona. A gente não sabe exatamente por que funcionou nesses indivíduos. Então, mas já que o CCR5 ele é conhecido como um gene que dá a deleção nesse gene da imunidade à infecção pelo HIV, a gente queria olhar pelo outro lado. Por quê? Inclusive foi recentemente um chinês, não sei se vocês lembram dessa história, foi ano passado, foi 2018, que um chinês, contra todos os preceitos éticos, ele fez uma edição genética por CRISPR em 2 bebês e deletou esse gene CCR5, afirmando que os indivíduos seriam imunes ao HIV e seria somente benéfico, né? Que o CCR5, a falta dele, não daria problema nenhum. E a gente quis ver, se é um receptor de quimiocina, será que ele não está relacionado com a falha? Então a gente foi lá no IMIP, coletou a amostra dos pacientes, né, que tinha que ter essas características, carga grande detectável. Então a gente achou 248 indivíduos HIV positivos em terapia, que estavam em sucesso virológico, e tinha 122 indivíduos respondedores e 126 não respondedores, né? A gente pegou o sangue, fez a extração de DNA e fez a genotipagem de 2 genes importantes aqui. Tanto o CCR5, a deleção de 32 pares de base, quanto do SDF, que é um ligante do CXCR4, que é o outro correceptor que eu falei no começo. Então a gente viu isso em gel de agarose, de forma bem simples, e conseguiu analisar a frequência desses polimorfismos na nossa população. Dos resultados a gente encontrou, primeiro, das características clínicas que a gente conseguiu recuperar, a gente viu um dado muito importante, que a concentração de linfócitos pré-tratamento era muito associado com a falha imunológica. Quer dizer, quanto menor a concentração de linfócitos pré-tratamento, maior a chance de um indivíduo ter falha imunológica. Quer dizer, se ele tem pouco, ele demora para recuperar, ele tem dificuldade para recuperar essa concentração. Isso é muito importante para a análise futura. Eu já falei. Tá. Então, por quê? Porque se o indivíduo ele tem pouco
linfócito antes do tratamento, ele dificulta a sua recuperação. Isso não foi um resultado só nosso, isso está sendo analisado por vários grupos. Inclusive, isso fez a Organização Mundial de Saúde a mudar o protocolo de tratamento. Para vocês terem uma ideia, o tratamento anti-HIV era dado somente a pessoas que tinham um CD4 menor que 350 células. Lembra que 200 é um indivíduo em AIDS. 350 se baixava, começava o tratamento. Aí a taxa de sucesso era bastante baixa. Eles resolveram aumentar para 500 esse ponto de corte, 500 células. Então, se baixava de 500, começava o tratamento. Acima de 500 não começava o tratamento. Só que com esses resultados mostrando que quanto maior a taxa de CD4 pré-tratamento, melhor a chance para o paciente, começou o protocolo chamado de Test and Treat, que seria testar e tratar. Testou, deu positivo, já começa a tratar. Primeiro porque se o indivíduo está sendo tratado, o que se espera é que ele fique indetectável. Se ele está indetectável, ele não transmite. Isso ajuda a controlar a pandemia. Além disso, se ele começa com o CD4 alto, ele tem uma chance muito maior de recuperar sua taxa de CD4 circulante. Além desses dados clínicos, a gente relacionou esses dados com os nossos genótipos que a gente encontrou, os nossos alelos, né? E a gente viu que, além da contagem pré-tratamento, a gente tinha a presença do alelo mutante, né, o delta 32, que tinha deleção nos indivíduos, deixava os indivíduos mais propensos a ter falha imunológica. Opa, então aqui encontramos que o CCR5, a deleção de 32 pares de base, não é só uma coisa relacionada com a entrada do vírus, ele também atua na ativação dessas células TCD4 e na proliferação, e isso está relacionado com a falha imunológica. Isso seria um resultado relacionado com a torneira lá do tap and drain. Se a gente fosse falar um pouquinho do ralo, da parte de morte celular, que é o segundo braço aqui da nossa conversa de hoje, eu tenho que ser um pouquinho rápido, já estou com 25 minutos. Então, esses resultados aqui, que não são nossos, né, mas foram trabalhos que modificaram a forma como a gente vê a morte celular na infecção pelo HIV. O que acontece? Antes se achava que o HIV ele infectava as células e, em virtude da infecção, a célula entrava em apoptose ou, através do ciclo viral, morria por conta disso. Só que, recentemente, agora em 2013, 2014, esse grupo de pesquisa publicou na Nature e na Science um trabalho importantíssimo que mostra que a maioria das células que morrem, elas morrem por outro tipo de morte celular chamada de piroptose. Qual é a diferença? A piroptose é uma morte celular que libera conteúdo intracelular para o meio externo. Isso gera uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória atrai novas células para o sítio da infecção, que vão ser também infectadas. Isso gera uma cascata de infecções e mortes, e aumenta a chance do indivíduo perder muitas células TCD4. Então, nós temos diversos fatores que reconhecem o HIV que está lá dentro da célula e desencadeiam um mecanismo de piroptose. Esses mecanismos são chamados de inflamassoma, que a gente vai ver mais na frente, tá? Não vou poder me prender muito a isso. Mas assim, o que acontece aqui? O HIV entra, é reconhecido dentro da célula, ativa o inflamassoma, que libera algumas proteínas, entre elas IL-18 e IL-1-beta, que são citocinas inflamatórias, que recrutam outras células para o sítio da infecção, tá? Então, dentro desse tipo de morte celular, a gente vê que a apoptose é uma morte mais silenciosa, enquanto que a piroptose é uma explosão mesmo, por isso vem de piro, que a célula libera conteúdo intracelular para fora e aí recruta novas células e a resposta inflamatória aumenta. Então a gente tem esses dois artigos que eu vou falar separadamente, que também saíram agora, fim de 2019, que a gente tentou ver tanto genes relacionados com a piroptose, quanto mecanismos imunológicos relacionados tanto com a produção dessas células quanto com a morte, que eu vou mostrar mais na frente, como para terminar. Então, genes da veia da piroptose, a gente pegou genes do inflamassoma, que não vou me prender muito a isso, não vai ter tempo de falar, mas a gente viu o NALP3, que é aqui em cima, a gente viu um antagonista do NALP3, que é o CARD8, a gente viu o IF116, que é o sensor que reconhece esse vírus intracelular, a gente viu caspase 1, a gente viu IL-1-beta e a gente viu IL-18, tá? Então a gente pegou 8 ml de sangue, extraiu o DNA e fez a genotipagem tanto por
por PCR convencional e gel de agarose, quanto por sonda Stackman e PCR em tempo real, que dependendo de qual foi o gene analisado. Além disso, dentro dessa amostra, a gente conseguiu recuperar um pouco de células de leucócitos para fazer imunofenotipagem, que é o assunto do próximo artigo. Então, dentre esses genes de inflamação que a gente estudou, NOP3, IL-1-beta, CARD8, IL-18 e FIM16, a gente viu que somente encontramos associação junto com quando analisava o IL-18, o gene IL-18. Esse alelo C, que é o alelo mutado, ele estava mais associado com o sucesso imunológico, com menor suscetibilidade de falha. Esse alelo é o variante. Mas por que o alelo variante, nesse SNP, ele estava associado com o sucesso imunológico? Por quê? Esse SNP está localizado aqui nessa região de 5' o TR do gene. Então, essa região é um sítio de ligação de um fator de transcrição, o H4TF1. Esse fator de transcrição, quando ligado, ele ativa a produção desse gene, a transcrição desse gene, IL-18. E IL-18, por sua vez, está relacionado com a morte celular por piroptose. Se a gente tem um polimorfismo aqui nessa região, o H4TF1, esse fator de transcrição, ele não consegue se ligar aqui, e, consequentemente, a gente tem uma menor produção da IL-18, consequentemente, uma menor morte, né? Isso é um dado estatístico, mas a gente encontrou alguns trabalhos que estavam relacionados com esses mesmos genes que a gente analisou. Esse trabalho aqui importante, ele viu a expressão desses genes do inflamassoma em pacientes respondedores e não respondedores. E encontrou que o NLRP3, o IL-18 e a caspase-1 eram mais expressos, como vocês estão vendo aqui. A barra cinza é de não respondedores. Mais expressos em não respondedores. Quer dizer, eles estão mais ativos. Isso corrobora nosso resultado, que a gente encontrou que o polimorfismo que é menos, que diminui a expressão, estava relacionado com o sucesso imunológico, né? E com a menor chance de falha. Mas mesmo assim, a gente queria ver, já que já tinha um trabalho que via a expressão desses genes, a gente queria ver a parte imunológica diretamente, né? Essa parte imunológica a gente precisou de coletar, de pegar células do sangue periférico, que eu vou mostrar daqui a pouco, e analisou de 57 pacientes HIV positivos em terapia, 28 respondedores, 29 não respondedores, seguindo aqueles mesmos critérios, e além disso, 12 controles saudáveis, né? Esses 12 controles saudáveis serviu para comparar os indivíduos sem HIV com indivíduos com HIV para ver se tinha alguma relação. Então, dentre esses fatores, ainda, de novo, a gente encontrou que a concentração de células TCD4 pré-tratamento estava bem associado com a falha, né? Além disso, a gente também encontrou que o sexo masculino estava associado com a falha também no nosso grupo. Esses são resultados clínicos, né? Se a gente vai falar da parte imunológica agora, a gente pegou sangue, desse sangue a gente separou o sangue periférico através de FICOL, encontrou as células mononucleadas do sangue periférico, que é PBMC, que são os nossos leucócitos, e fez a marcação dessas células para diversos tipos de linfócitos. A gente viu desde linfócitos T, CD4 recém-migradas do timo, a gente conseguia ver a produção tímica olhando essas células, quer dizer que a gente conseguia indiretamente medir quanto de células estavam sendo fabricadas, do quanto essa torneira estava aberta. A gente conseguia ver linfócitos TCD4 naive, que são os que ainda não foram ativados, efetores, memória central, memória efetora, além da morte celular de cada tipo de linfócito desse, tanto por apoptose quanto por piroptose, para a gente fazer essa comparação. A gente olhou isso no citômetro, né, o BD-Acuri, e fez análise estatística através do R. Né? A gente fez estratégia de gate, pegou a marcador CD3 para encontrar depois o linfócito TCD4, enfim. Então, o que é que a gente encontrou aqui? Então, de forma bem simples, para não complicar demais, a gente encontrou, primeiro, que os não respondedores imunológicos eles tinham uma menor produção, a torneira aqui estava menos aberta do que os respondedores, principalmente entre as células recém-migradas do timo, como dá para ver aqui, ó, essa barrinha dos respondedores, essa barrinha dos não respondedores. Então aqui a gente tem um P que mostra associação, que os indivíduos não respondedores produziam menos células recém-migradas do timo. Além disso, temos outro resultado significativo aqui, que os não respondedores também produziam menos células
TCD4 naive, né, do que os respondedores. Isso é um dado muito importante. Quando a gente foi ver a parte de morte celular, primeira coisa com relação à apoptose, a gente viu que a apoptose estava aumentada entre os dois grupos de HIV positivos quando comparados com o grupo controle. Isso já era esperado. Então, se tem um HIV circulante ali nesses dois grupos, ele tem uma morte celular maior do que os indivíduos sem HIV negativo, né? Mas, quando a gente comparava os dois grupos, respondedores e não respondedores, não existia uma diferença estatística entre os níveis de morte celular por apoptose, os níveis de CD4 mortos por apoptose. Quando a gente foi ver por piroptose, a gente encontrou um P estatisticamente significativo nas células recém-migradas do timo, que é o CD31 marcador, que os indivíduos não respondedores morriam mais essas células. Então, além deles produzirem menos, eles morrem mais. Então, quer dizer que, além da torneira, o ralo também estava com problema. Isso a gente mostrou que a piroptose estava aumentada nos indivíduos não respondedores quando comparado com os respondedores. Para finalizar, as conclusões desses trabalhos, que eu já estou com 35 minutos, né? Tenho até 40 para terminar, né? Então, a gente viu que o início da terapia antirretroviral com contagem de células TCD4 menor do que 500 células mostrou influenciar na recuperação imunológica dos pacientes em terapia anti-HIV, sendo fator de risco para falha imunológica. Tá? Então, quanto menor a taxa de CD4, maior a chance dele não recuperar. A associação do polimorfismo CCR5 delta 32, que é a deleção, foi associada com o ganho reduzido de células TCD4. Agora passando o carro do ovo aqui, né? Mas vamos lá. Coisa de home office. Eu já até me perdi. Vamos lá. O CCR5 delta 32 ele está relacionado com um ganho reduzido de células TCD4. Então está relacionado com a falha imunológica, esse polimorfismo, essa deleção de 32 pares de base. Então, tanto o alelo variante C do gene IL18 quanto o genótipo CC, que são os variantes, né, são os polimórficos, foram associados com a menor suscetibilidade à falha. Então, lembra que eu mostrei que esse polimorfismo de G para C no IL18 impedia a ligação do fator de transcrição e isso diminuía a produção desse IL18 e isso estava relacionado com a menor morte, é o que a gente espera. Quando a gente foi ver os outros genes do inflamassoma, a gente não encontrou associação estatística, apesar de serem bastante promissores. Inclusive, aqui tem mostrando aquele trabalho que viu só a expressão desses genes e deu associado. Isso quer dizer que eles não são importantes? De jeito nenhum. Isso quer dizer que esses polimorfismos que a gente analisou, nesse caso específico, na nossa população, não teve associação, mas ainda são candidatos importantíssimos e a gente ainda continua estudando esses genes. A produção de linfócitos TCD4 pelo timo mostrou-se ser um mecanismo essencial para a reconstituição imune dos pacientes, onde a função tímica apresentou-se consideravelmente menor nos indivíduos em falhos, não respondedores, que nos indivíduos com boa resposta. Quer dizer que a torneira, daquele torneiro e ralo, estava com defeito, estava produzindo menos, a torneira estava menos aberta nos indivíduos em falha. E, por fim, o ralo também estava mais aberto, né? O ralo estava funcionando de forma exagerada nos indivíduos em falha, porque a gente encontrou que as células recém-migradas do timo tinham uma morte por piroptose maior do que os indivíduos em sucesso. Quem estava em falha morria mais do que aquele em sucesso. Então, esses são resultados bastante importantes assim que a gente encontrou nesses experimentos e que dão novos caminhos para a gente continuar estudando nessas áreas. Né? Isso não resolve o problema, obviamente, mas a gente conseguiu pegar algumas pecinhas desse quebra-cabeça e encaixar naquele grande quebra-cabeça que eu mostrei no começo, e a gente vai procurar novas peças para continuar colocando ali. Tá? Então, gostaria de agradecer, pessoal, primeiramente a organização pelo convite, a todo mundo que prestou atenção aí, que está assistindo. Agradecer o programa de pós-graduação em genética, que eu faço parte, também do LICA, onde eu tenho o nosso laboratório, onde a gente faz nossas pesquisas, além do Departamento de Genética da Universidade, o Hospital IMIP, CNPq, FACEP e CAPES pelo financiamento, e aqui nosso grupo de pesquisa, algumas fotos mais antigas do que outras, inclusive algumas pessoas saíram, outras entraram que não estão na foto, mas eu não tinha essas fotos, não achei. Essa aqui é mais recente, né, que a gente tirou inclusive para colocar no paper da citometria, então Leandro e Ulisses, que
que são os 2 alunos de doutorado. Esse aqui é Fabrício, que é professor também da universidade, que é o imunologista, que nos ajudou muito na parte da citometria. E aqui meu e-mail, fico à disposição para que alguém quiser ter alguma dúvida, entrar em contato depois. E acredito que eu passei bastante por cima das questões e dos assuntos, e talvez tenha ficado algumas dúvidas. Então, eu me coloco à disposição para responder essas perguntas agora. Quem tiver alguma dúvida e eu puder responder, será um prazer. Muito obrigado, pessoal. A LASBTech agradece a participação de todos. Agradecemos especialmente o Dr. Rafael Lima Guimarães por aceitar o convite para participar do nosso evento. Este evento está sendo realizado com apoio da Universidade Federal do Vale do São Francisco e da Pró-Reitoria de Extensão. Lembrando que os participantes inscritos que têm interesse em receber os certificados, é necessário realizar o credenciamento na plataforma Even3 ou através do formulário e participar de 75% das palestras. Gostaria de avisar a todos que estamos realizando o sorteio no nosso Instagram, @lasbtech. Não deixem de participar e fiquem atentos à nossa programação. Bom evento!